Olá, tudo bom? Vamos hoje corrigir o primeiro exercício que eu passei para vocês sobre adjetivos. Aí a gente vai, essa semana, só corrigindo os exercícios. A gente viu, eu coloquei num dia só a matéria toda, uma matéria que seria dividida, e a gente vai vendo por partes, tá? Então aqui a gente tem primeiro a identificação do adjetivo, né, no exercício. A gente tem o adjetivo como elemento caracterizador, então vocês vão ter que perceber essa caracterização para identificar o adjetivo da frase, sempre em referência ao substantivo, tá? Então vamos lá. Bom, número 1, leia o trecho do texto. Aí tá aqui. O idioma português é o quinto mais falado do mundo, alcançando 200 milhões de pessoas. O especialista Silvio Elia tem certeza de que, apesar dos pesares, o português está em expansão. Então aqui vocês teriam que analisar português nessa primeira ocorrência e português na segunda ocorrência. Pergunta: a palavra em destaque, em suas duas ocorrências, faz parte de uma mesma classe gramatical? Óbvio que não. O idioma português, aqui português caracteriza idioma, então é um adjetivo. Aqui é o português, ele nomeia, então aqui ele já é um substantivo. Então essa é a diferença. Nomeou, substantivo. Caracterizou, adjetivo. Então tá aqui a identificação para vocês e a justificativa no exercício. Essa folhinha aqui eu vou deixar disponibilizada, né? Vocês já devem ter visto, junto com o link, tudo direitinho para vocês irem acompanhando, tanto a explicação quanto a correção. Então, passem para o caderno, onde vocês fizeram o dever, ou imprimam do jeito que vocês quiserem, tá? Aí aqui, ó, o texto a seguir descreve um ambiente rural castigado por uma terrível seca. Leia-o e responda as questões 2 e 3. Então, vamos lá. Aqui, ó, como você pode observar, o texto faz uso de uma intensa adjetivação. A gente tem muitos adjetivos no texto. Então, na letra A, vocês tinham que destacar no texto os adjetivos presentes. Eu destaquei aqui mesmo, tá vendo? Que era para como vocês tinham que fazer, circulando, sei lá, marcando um X, do jeito que vocês quisessem fazer. Então, aqui, tudo destacadinho. Letra B. Selecione os adjetivos que, de alguma forma, que de forma mais expressiva, levam o leitor a imaginar as consequências trágicas da seca para o ambiente descrito. O que acontece? O adjetivo, quando ele caracteriza para passar impressões objetivas, aquilo que a gente vê. A menina é alta, por exemplo. Todo mundo vai ver que uma menina é alta, né? Isso é a forma objetiva da gente caracterizar. A gente pode também adicionar uma caracterização subjetiva. O que é uma caracterização subjetiva? É aquela que a gente acrescenta as nossas perspectivas. Então, eu falo que a menina é alta e inteligente, gentil, meiga. Então, eu estou colocando as minhas percepções. Então, aqui dentro desse conjunto, quais eram os adjetivos que, ao ler, nos trazem a ideia do trágico, né, do ambiente. Eu separei alguns. Vocês poderiam até, dentro desse conjunto, escolher quais vocês acham mais expressivos. Eu botei aqui, ó, morta, secas, queimado, pobres, cinzenta, lamentáveis, amputados, que eu acho que tem mais uma carga assim expressiva, uma carga semântica mais forte em relação aos substantivos que estão sendo caracterizados por eles, tá? Letra C. Dos adjetivos referidos em B, desses que a gente escolheu aqui, quais são os dois que, na sua opinião, têm maior carga semântica? Ou seja, eles são mais fortes, mais intensos. Aqui a resposta de vocês é pessoal. Vocês é que tinham que escolher quais eram mais fortes. Então, é só para que vocês tenham uma noção da resposta. Então, eu destaquei o morta, demonstra que não tem mais vida, né? Aquela coisa bem, acabou tudo. E o lamentáveis. Então, acabou tudo e o que ficou? O lamento. Letra D. Retire do texto duas locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? É um conjunto de palavras com função de caracterizar. Então, aqui no texto, além desses adjetivos, a gente tem expressões que caracterizam também. Por exemplo, ó, Vicente marchava através da estrada vermelha e pedregosa, rolada pela galharia negra da Caatinga morta. Com a galharia da Caatinga, tá vendo?
da caatinga já diz pra gente galharia de quê? Os cascos do animal, ó. Do animal não especifica pra gente os cascos. Então, do animal é uma locução adjetiva. Eu preciso ter isso aqui, ó. Vou destacar aqui para vocês perceberem. Eu preciso ter uma preposição seguida de uma outra palavra que venha fazer esse conjunto para caracterizar. A maioria dos adjetivos, como a gente viu lá na aula, podem ser substituídos. Então, cascos animalescos, né, eu posso fazer uma substituição, mas muitos a gente não consegue, tá? Mas não por isso eles deixam de ser locuções adjetivas. Eu botei aqui quais as que vocês tinham que escolher, tá vendo? Eu coloquei as que eu achei para vocês pudessem escolher duas. Então, espero que as que vocês tenham colocado estejam aqui. Da caatinga, do animal, do caminho, das folhas, do chão, da paisagem e dos galhos. Tá? Vocês poderiam escolher uma dessas aqui. Letra E. Reescreva o trecho. Novamente a cavalo, Vicente marchava através da estrada vermelha e pedregosa, orlada pela galharia negra da caatinga mor. Então, vocês teriam que reescrever esse trecho, trocando a palavra estrada, que está aqui, ó, estrada, por caminho. E aí, fazendo as alterações. Que alterações seriam essas? Quando a gente substitui um substantivo, que é estrada, que é feminino, por um substantivo no masculino, que é caminho, os adjetivos precisam fazer essa variação também. Eles vão ser flexionados de acordo. Então, o que eu teria que mudar? Eu botei aqui em vermelho tudo que vocês teriam que alterar, tá vendo? Então, a estrada passou a ser, ó, do caminho, vermelho e pedregoso, orlado. São as palavras diretamente relacionadas a caminho. O restante era só repetir, tá? Número 3. A posição mais comum do adjetivo é depois do substantivo. Então, eu tenho, por exemplo, menina, bonita. Menina é o substantivo e o bonita é o adjetivo. Uma ordem natural seria essa, tá? Só que, no entanto, há adjetivos que, quando a gente emprega antes do substantivo, adquirem um significado diferente. Então, essa ordem, ó, se eu falo menina bonita e troco bonita menina, eu não altero nada, o valor é o mesmo, eu só mudei a ordem. Mas isso não é sempre que acontece, a gente tem uma ordem alterada e possivelmente uma alteração de valor. É o que acontece, ó, que vocês tinham que identificar um adjetivo que exemplifica isso. Então, no texto, a gente tem pobres árvores. Pensa só, se eu escrevesse árvores pobres, faria sentido? Árvores pobres? Árvores pobres estaria relacionada a não ter dinheiro. Árvores pobres eu poderia usar até se fosse no caso, sei lá, de não ter muitas folhas, né? Pobreza de folhas, de faltar alguma coisa. Quando eu inverto e boto pobres árvores, é no valor de ter o quê? Aí a gente passa para cá. Pode-se dizer que a autora, com essa inversão, buscou exprimir uma impressão pessoal, um sentimento em relação ao ser descrito. Com certeza, a autora quis dizer que as árvores são dignas de pena. Ela relacionou a ter cuidado com a árvore, porque elas estão ali tadinhas, né? Aquela coisa de, pobrezinha, tadinha. Esse foi o valor. Quando a gente inverte, a gente quer adicionar isso. Se a gente fosse escrever, eu botei aqui, ó, árvores pobres, seria fazer referência a não ter dinheiro, não faria sentido. Ou, né, a gente poderia até colocar aqui, ó, ou a dizer que elas são pobres de folhas. Tem poucas folhas, a gente poderia até dizer isso, tá bom? Então, olha só, essa foi a nossa primeira parte, espero que tenha esclarecido um pouco mais a parte do adjetivo. Eu sei que a coisa está meio que corrida, mas é porque eu quis passar todo o conteúdo de uma vez. E agora a gente vai esmiuçando esse conteúdo com calma através dos exercícios. Eu vou corrigindo e vou deixando aqui qualquer coisa qualquer dúvida, né, com relação ao exercício que ainda vocês não entenderam, sinalizem para que eu possa, no próximo exercício, tirar, tá bom? Beijo e até a próxima.